Vamos com imagem de câmera de segurança. Acidente mais uma vez grave envolvendo o trem e uma carreta. A imagem mostra a carreta subindo aqui, ó, em Cambé. E eu não sei por que o motorista, ele estava devagar, né? Eu não sei por que ele arriscou a passar, não sei se não deu tempo de frear, se não viu o trem. O trem vem e dá no meio da carreta. Do jeito que bate, ó, vai arrastando, ó, aqui já aparece arrastando, ó. Já cai ali a parte de trás desse bitrem, o trem já sai do trilho, não é? Aquele barulho, aquele susto, o motociclista está chegando, ó, na sequência e o trem, você vê que ele demora a parar porque é muito pesado. O Gabriel Arantes está chegando, trazendo mais informações desse caso. Ô Arantes, o motorista dessa carreta ficou ferido? Não, Muganza, graças a Deus não ficou ferido. Apesar da violência, né, que a gente vê nas imagens, o impacto foi tão forte que acabou partindo a carreta em si ao meio, e jogou um lado da carreta para um lado da linha férrea e o outro para o outro lado. O motorista, impressionantemente, não se feriu. Buganza, a gente conversou com o motorista, que é o Anderson Assis. Ele é caminhoneiro já há muito tempo, há vários anos. Ele contou que nunca tinha passado por uma situação parecida com essa. E ele explicou que naquela região ali, Buganza, o caminhão dele costumava patinar. E isso teria sido a causa do acidente. Além disso, o Corpo de Bombeiros, que atendeu ali a ocorrência na hora que ela aconteceu, por volta das 5 da manhã, ele explicou que naquela região muitos caminhoneiros não param justamente porque o caminhão muito pesado não dá conta de subir aquela ladeira. Nós vamos ouvir o que o Anderson Assis, que era o motorista do caminhão, né, no momento do acidente, disse sobre o assunto. Ele subiu aqui, daí em cima o caminhão parou patinando. E nisso já buzinou e já bateu. Foi tão rápido que não deu tempo de eu fazer nada. Se tivesse ali o semáforo ali, né, já indicando que estava vindo o trem, né, a gente não tinha subido para cima, né. E hoje está acontecendo isso comigo. E eu acho que tem que pôr uma sinalização aí para não acontecer com outro pai de família também. Bom, Muganza, felizmente foram só os danos materiais, mas o Anderson fez uma cobrança de que a região ali é muito mal sinalizada. De fato, Muganza, ali não existe uma cancela, não existe um semáforo, existe apenas aquela placa, né? Pare, olhe e escute, que a gente vê tradicionalmente em frente a linhas de trem. Até por isso o Anderson cobrou, não por conta só do que aconteceu com ele, mas ele disse que ninguém merece passar pelo que ele passou e que a região merece uma atenção maior, principalmente por se tratar de uma linha de trem perigosa. Buganza, o mais triste nessa história é que o Anderson estava a cerca de 150 metros do ponto de entrega das 38 toneladas de trigo que ele estava transportando. A gente espera que o Anderson consiga, inclusive, né, fazer aí o reparo do caminhão, pelo menos, porque o cavalo, que é a parte que puxa a carreta, né, não ficou tão danificada quanto o bitrem, a carreta em si. A nota da Prefeitura de Cambé sobre o acidente diz que o local está situado entre o perímetro urbano e a zona rural. E isso pode gerar confusão ali nos motoristas de caminhão. A Prefeitura diz que a estrada está com a manutenção em dia, que inclusive recentemente foi revestida com moledo ali, uma espécie de resto de asfalto, para que o local ficasse ali com o melhor trânsito dos veículos, né? A Prefeitura também informa que já possui um projeto pronto para o alargamento daquela via. Buganza, o acidente ocorreu por volta das 5 da manhã, ou seja, estava escuro, a sinalização do local não é ideal, o caminhão estava lento, patinando e ainda por cima, né, Buganza, bem pesado, 38 toneladas de carga, tudo isso pode ter contribuído para o acidente. O Anderson, Buganza, ele disse que o caminhão era o sustento dele, né? Então, infelizmente, a gente espera que o Anderson consiga recuperar ao menos o caminhão em si, porque a carreta, infelizmente, é perda total, foi partida em dois. Certo, obrigado pelas informações, Arantes, por todos os detalhes. Já volto ao vivo com você. O detalhe é o seguinte, né? Pode deixar a imagem de câmera de segurança aqui, enquanto a gente vai conversando, as imagens do acidente. O detalhe é o seguinte, é muito fácil você culpar o motorista, não é? A primeira coisa que você fala, pô, por que o motorista não viu? Tá, é muito simples a gente culpar o motorista. Agora, se a gente for pensar o seguinte, quantos acidentes com trens nós não tivemos no último ano? Teve atropelamento de gente com morte? Teve. Teve acidente de trem envolvendo ciclista? Teve.
Teve acidente de trem envolvendo carro, caminhão? Teve também. Foi só em Cambé? Não. Foi em Cambé, foi em Rolândia, foi em Arapongas. Ponto. Quando nós temos um problema no trânsito, por exemplo, dentro da cidade ou numa rodovia, que muitas vezes é culpa do motorista, o que acontece para evitar que esse acidente aconteça? Uma melhora na sinalização, não é? Você tem uma avenida que tem muito acidente, você coloca radar para tentar reduzir. Você tem uma rua que tem muito atropelamento, você coloca uma faixa elevada para evitar o atropelamento. Mesmo que os casos anteriores sejam culpa do motorista, você tenta melhorar a sinalização. A pergunta que eu faço é, por que tantos casos com acidente com trem e não existe nenhum tipo de melhora na sinalização? A empresa que é responsável ali, que tem que sinalizar, que as prefeituras, quando você vai cobrar, sempre falam, não, aqui é responsabilidade da empresa que faz ali esse trabalho, essa gestão do trem. Por que a empresa nunca melhora? Eu não entendo. Se nós temos um problema recorrente, se dá para sinalizar melhor, se dá para colocar uma cancela, por exemplo, por que nunca coloca? E eu digo mais, eu vou reforçar mais uma vez, o prefeito Conrado Scheller, de Cambé, é o único que sempre cobra, que eu fui atrás, conversei, sempre cobrou da empresa para melhorar. Agora a gente vai atrás de todos, vou atrás do prefeito de Rolândia, de Arapongas, todo mundo tem que se unir para que a empresa faça parte dela. Não dá para ficar culpando, toda vez que acontece um acidente, é culpa do motorista, é culpa do cara que foi atravessar a linha e não viu, foi atropelado e morreu. Não, é um caso sério que precisa ser tratado com a seriedade que merece. E a gente vai cobrar aqui e seguir mais uma vez em cima de um caso tão grave, tão importante como esse, que são esses acidentes com trem aqui na nossa região. Vamos seguir,